Está começando mais um videocast do Saúde e Consciência. Você sabia que o Sistema Único de Saúde, o SUS, é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo? Eu sou Débora Nascimento e, para falar sobre saúde pública, trouxemos a professora do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG, Alzira de Oliveira Jorge. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Débora. Prazer. Professora, para começar, o que pode ser definido como saúde pública e por que temos um sistema único? Tá. Bom, saúde pública é um conjunto de medidas que o governo faz para garantir as necessidades, o atendimento das necessidades de saúde da nossa população, né? Então, ela se constitui, então, num conjunto de políticas públicas que são feitas aí no Brasil. Nós temos o Sistema Único de Saúde, que é o nosso SUS, e ele tem aí uma proposta de ser um sistema universal para toda a população, gratuito, e aí o governo, então, através desse arcabouço legal que ele tem, que é o Sistema Único de Saúde, tem que oferecer atendimento à saúde em todos os níveis, tá? Desde uma atenção básica lá no centro de saúde até, por exemplo, um transplante, se for necessário, né? E um monte de políticas. Então, a gestante tem a sua rede, né, de atenção à saúde materno-infantil, as pessoas que são portadores de algum sofrimento mental também, tem uma série de políticas e uma série de propostas de construção de redes para o atendimento a essas necessidades de saúde. Então, a saúde pública cuida disso, tá? De todas essas políticas públicas e da oferta aí desses serviços para atender as necessidades de saúde da população. E a sua segunda questão, né? Por que é único? É isso? O SUS ele foi colocado como único porque na nossa Constituição, quando o SUS foi criado, abriu-se a possibilidade de o serviço público, se não tivesse alguns atendimentos, que ele contratasse, né, hospitais, clínicas do setor privado para conseguir atender a toda a população, porque a gente não tinha uma rede tão extensa para atender a todos, né? E a gente precisa dar atenção integral a toda essa população. Então, existe uma forma do governo contratar hospitais, clínicas, ambulatórios através de contratos, e eles são instituições conveniadas com o SUS. E além dessa, tem uma terceira forma, que é a saúde suplementar, que são os planos de saúde, né? Então, por que do único? A proposta é que o governo, que é responsável, né, pelo SUS, tente articular da melhor forma o conjunto dos serviços. Aqueles que atendem ao SUS, mas também, por exemplo, numa epidemia, igual nós tivemos da Covid, também fazer uma articulação com o setor privado para garantir o atendimento bom, de qualidade a toda a população. Ok. Professora, e você falou da saúde suplementar. Qual é o papel dela? Então, a saúde suplementar, ela é, então, esta parte, né, do sistema de saúde brasileiro que oferta planos e seguros saúde para as pessoas que podem pagar, tá? É tudo, né, no nosso caso, privado, né? Ou a própria família, ela adquire um plano de saúde para a sua família, ou então uma empresa, né, contrata, coloca os seus funcionários e aí tem uma parcela que é paga pelo funcionário e pelo empregador, né? Mas é considerado setor privado, porque são planos privados de saúde, ok? Então, é esse o papel da saúde suplementar. Nós temos o governo, né, tem esse desafio de articular. Os hospitais são conveniados ao SUS, mas também em vários momentos desenvolver ações de promoção, de prevenção, né, trazendo os planos de saúde para colaborar também. Ok. E, professora, é muito comum vermos pessoas falando que o SUS não funciona.
e coisas desse tipo. Mas sabemos que vai muito além dos postos de saúde. Fala um pouquinho para a gente sobre os serviços que são realizados pelo SUS e as pessoas desconhecem. Tá. Então, para a gente garantir, né, assistência a todas as necessidades de saúde, a gente tem uma série de níveis e de serviços. Então, vamos começar do mais básico. A atenção básica, em outros países é chamada também de atenção primária à saúde, que é essa rede de centros de saúde ou unidades básicas de saúde que fazem o atendimento mais básico, primário, das necessidades de saúde. Propõe-se que esses centros de saúde atendam 80% das necessidades. E aí, lá, então, no modelo brasileiro, nós temos uma equipe de saúde da família, essa equipe, além de médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem, nós temos o ACS, que vai na casa, que cadastra, a pessoa que faz visita domiciliar, e além disso, a atenção básica ela também conta com o apoio dos outros profissionais da área de saúde, o fisioterapeuta, o psicólogo, né, assistente social, para ofertar o conjunto de serviços aí que essas pessoas precisam. E você tem também lá a vacina, o curativo, né, o atendimento odontológico e outros atendimentos da atenção básica. Mas 80% se resolve ali, mas tem várias necessidades que não são atendidas no centro de saúde, né? Eu esqueci de falar, também tem as ações de zoonoses, de vigilância de epidemias, as vacinas, né? Que são muito importantes para a gente. Mas se eu preciso de um cardiologista, então aí eu preciso ir para um ambulatório de especialidades para fazer consulta com um especialista ou um exame mais complexo, né? Esse é o segundo nível, que é a atenção especializada. Depois disso, a gente tem um terceiro nível, que seria aí a urgência e emergência, né? Vamos lembrar as UPAs, né? Os pronto-socorros dos hospitais. Então, toda a parte de urgência e emergência é atendida nesse nível. E depois a área hospitalar, onde você tem as internações, as cirurgias, né? Às vezes até alguns procedimentos mais complexos, como, por exemplo, fazer um transplante, tá? Então, o SUS tem tudo isso e tem muito mais. Então, vamos dar um exemplo. Nós temos todas as ações de monitoramento, de fiscalização, né? Se a gente pegar a vigilância sanitária tem que monitorar e fiscalizar todos os serviços de saúde, toda a parte de medicamentos, além da parte de medicamentos, todos os produtos que possam ocasionar algum risco à saúde das pessoas, um detergente, né, qualquer produto que possa causar algum dano. E eu acho que a gente não pode esquecer também que o SUS, e aí essa é uma característica muito importante nossa do sistema de saúde brasileiro, tem como um grande princípio a participação da comunidade, né? Então, nós temos cerca de quase 70 mil conselheiros no Brasil inteiro. Então, a gente tem conselheiro ali na Comissão Local de Saúde, no Centro de Saúde, até o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Estadual. Então, e é muito importante, porque é o controle da sociedade sobre esses serviços, né? Então, eu espero que eu tenha dado uma noção assim, desta complexidade, né? Não é só a vacina, não é só o centro de saúde, mas, inclusive, eu acho que vale destacar, Débora, que a alta complexidade no Brasil, no SUS, a maior parte é feito dentro do sistema público. Então, vou te dar exemplo: tratamento de câncer, químio, rádio, as cirurgias, as diálises, uma pessoa que está com uma insuficiência renal, 90% é no SUS, tá? Os transplantes e as cirurgias cardíacas, 95% é dentro do SUS. Então, mesmo que você tenha um plano de saúde, vou dar um exemplo, o único transplante que os planos fazem é córnea e rim, que são os mais simples. Todos os outros, coração, fígado, pulmão, tudo é feito no SUS. Então, assim,
a alta complexidade, né, aquilo que é mais caro e mais complexo, quem faz, na verdade, é o SUS hoje. Então, é, a atenção especializada, que são as consultas especializadas e os exames, tem muito no setor privado, mas a atenção básica e alta complexidade é majoritariamente no SUS, para você ver a importância do SUS hoje no nosso sistema de saúde, né? Entendi. É muito bom lembrar sempre que vai além de postos de saúde, né? É isso. Professora, eu tenho visto falar bastante sobre a privatização do SUS. Algumas cidades, inclusive, adotaram um modelo de organizações sociais de saúde, as OSs. Quais os problemas que essa privatização pode trazer, principalmente para as populações mais vulneráveis? Então, a gente desde o início, né, até antes do SUS, sabe, Débora, a gente sempre teve uma presença muito grande do setor privado, tá, no nosso sistema de saúde brasileiro. Então, até antes, INAMPs, antes INPS, né? Então, o governo brasileiro, nessa época, que montou, por exemplo, o INPS, ao invés dele montar e fazer serviços de saúde públicos, ele resolveu aplicar os seus recursos no setor privado para reformar hospitais, para comprar equipamentos. Ele quis aproveitar o setor privado. É lógico que isso fez com que a gente tenha uma grande dependência desses hospitais, dessas clínicas, né, que prestam serviço, que são conveniados, né? E hoje nós temos dois problemas assim que têm nos levado a um processo de terceirização do serviço. Primeiro, o subfinanciamento do SUS, né? Se a gente for comparar o SUS com outros sistemas de saúde no mundo, que tem como propósito oferecer atendimento a toda a população e a todas as suas necessidades, a gente tem um subfinanciamento desde que o SUS foi criado, no seu componente público, tá? Então, hoje, o sistema gasta mais, o sistema brasileiro, tá? Gasta mais com os planos de saúde, então se investe mais nos planos de saúde para montar os seus serviços por pessoa do que o SUS no seu componente público, né? E isso significa, só para eu te dar uma noção, o seguinte, tanto o gasto per capita nosso é muito baixo, no componente público, e o percentual do PIB. Então, nosso percentual do PIB, ele não diferencia muito dos outros sistemas. Está variando entre 9% a 10% do PIB, ok? Que é a mesma coisa que a Europa gasta, por exemplo, na saúde. Entretanto, o maior volume de recursos físicos quanto percentuais estão na área privada. Então, gasta-se mais, tem uma renda per capita maior para a pessoa que tem plano de saúde do que para o SUS, tá? Então, é tipo $1.300 por pessoa no Brasil para tudo, sendo que apenas menos de $600 per capita é para o SUS e o resto tudo para planos de saúde. Então, do ponto de vista do percentual, eu gasto muito, mas eu gasto pouco com o público. Então, a gente faz muito com o dinheiro que nós temos. Então, nós temos um subfinanciamento que ele é crônico. Isso, somado a uma regra, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que coloca um limite de 60% para os governos gastarem com pessoal. O que está levando? Os secretários atingem os 60%, aí eles terceirizam. Eles passam para não entrar na lei, eles passam a gestão de pessoal, né? a gestão de compras, de materiais e tal, para um terceiro. Esse terceiro pode ser um filantrópico, esse terceiro pode ser uma organização social, ou pode ser, por exemplo, uma coisa que aqui em Belo Horizonte nós temos, né? O Hospital do Barreiro é uma sociedade autônoma, né?
e ela é um terceiro que faz essa gestão, tá? Então, na verdade, muitos municípios foram os seus prefeitos contratando ou filantrópicos ou OS, né? Ou um outro terceiro para fazer isso, para não contar como recurso humano público, tá? Então, é um jeito. Como nós temos um baixo investimento financeiro no SUS, e uma falta de investimento que nos permita aumentar equipes, qualificar melhor as equipes, né? Esses terceiros vão fazendo, mas não na lógica e no modelo de atenção que a gente gostaria. Então, ele contrata muito médico, enfermeiro, mas ele não contrata os outros profissionais de saúde. O modelo dele não é tão usuário centrado igual a gente gostaria, né? E também mais sujeito à corrupção, porque a gente não tem uma regulação forte que faça com que esses terceiros cumpram os contratos, as metas, entreguem os resultados, né? Então a gente está vivendo essa situação. Por um lado, isso tem a ver com o subfinanciamento, e por outro, com essa necessidade de contratar um terceiro para contratar pessoas e comprar, fazer compras, né? Então, esse é um processo que não é bom, que não está sendo bom, a gente não consegue regular bem. Europa faz isso, Portugal, Espanha contrata terceiros, contrata, só que eles têm uma regulação muito importante, muito firme, conseguem ter um controle maior. Como a gente não tem isso, então é um processo que está sendo complicado para a gente, né? A gente não consegue oferecer o serviço de qualidade que a gente gostaria. Ok. E professora, um problema que o SUS enfrenta é a falta de profissionais, principalmente nas regiões mais vulneráveis. Por que isso acontece? Tá. Então, tem a ver com essa questão que eu falei, né, da insuficiência de recursos para a gente conseguir contratar as equipes do jeito que seria necessário. Então, eu preciso, para além do médico, do enfermeiro, do assistente social, do psicólogo, do fisioterapeuta, que é tão importante, né? A gente sabe hoje como é importante. Então, nós temos problemas de falta de recursos, e aí essa falta de recursos faz com que a gente também não faça as capacitações e a qualificação necessária para essa pessoa cuidar da melhor forma possível. E isso é um problema no país como um todo, mas nas áreas mais vulneráveis, né? Aqueles municípios que não são capitais, que não são cidades maiores, que são municípios pequenos, às vezes nas regiões norte e nordeste, né? Que nem todos os profissionais querem trabalhar porque é mais distante. A gente tem dificuldade de alocação de pessoal desses locais, e, em geral, são lugares mais afastados dos grandes centros, né? Então, esse é um grande problema, né? A alocação de pessoal, e não é só médico, porque fala-se muito de médico, mas se a gente for olhar a situação dos médicos, os médicos têm um salário e condições de trabalho, às vezes, um pouco melhores que os outros profissionais, né? Então, é um problema geral. Nós precisamos aí não só qualificar, como ampliar os serviços com equipes maiores e mais capacitadas e qualificadas, mas também precisamos investir na formação. A gente precisa ter faculdades mais próximas desses lugares de maior vulnerabilidade. E aí eu acho que tem alguns avanços que nós tivemos, né? O sistema de cotas, né? Inclusive nos serviços públicos, que envolve tanto a questão de cota social como a questão da raça, etnia, gênero, que tem nos ajudado nisso, né? Que abre um pouco e amplia o acesso das pessoas à universidade, mas nós precisamos ainda aprimorar isso para conseguir ter mais pessoal mais qualificado e em áreas, às vezes, muito vulnerabilizadas. Só dar o exemplo das equipes nos distritos sanitários indígenas. A gente passou anos sem ninguém, nenhum médico queria ir para os distritos, né? Só depois do programa Mais Médicos que a gente conseguiu alocar médicos nessas comunidades. Então,
Isso é muito importante, a gente ter um olhar para essas especificidades e essas vulnerabilidades. Entendi. Professor, e apesar dos desafios, a saúde pública de Minas Gerais teve algum avanço significativo nos últimos anos? Teve sim. Eu acho que, em especial a atenção básica, nós crescemos muito com o número de equipes, e a depender do gestor e do investimento que ele fez na sua rede, a gente conseguiu avançar em algumas áreas específicas, né? Mas a gente ainda tem que caminhar muito, sabe? A gente ainda tem que melhorar o acesso à saúde bucal, né? Nós ainda não temos acesso à saúde bucal de mais de 50% da população, então a saúde mental precisa ampliar, e vários outros serviços aí para a gente conseguir garantir o acesso de todo mundo com facilidade, né, a atenção. Eu acho que o Estado conseguiu avançar em algumas coisas, mas ainda precisa avançar muito para ser o SUS que nós queremos aí de qualidade. Certo. Professora, durante a pandemia da Covid-19, o SUS foi de grande importância para o tratamento e até mesmo para a prevenção da doença. Você acha que alguma coisa mudou depois desse período? Olha, eu acho que a pandemia ela teve dois lados, né, importantes aí. Mostrou para a população a importância do SUS. Durante muito tempo a gente meio que foi esquecido e só aparecia na imprensa sobre o SUS os problemas, né? Então a pandemia um pouco desvendou aí as várias desigualdades sociais que nós vivíamos, né? Mostrou a questão do acesso, que o centro de saúde consegue estar em todos os lugares e dar um apoio, mas eu acho que a gente ainda vai ter que melhorar bastante o SUS para que isso fique perene, né? Então, assim, no momento da pandemia foi muito bom e se mostrou a importância do SUS, né? E a presença do SUS, ela evitou muitas mortes, sabe? Então, se a gente for comparar as taxas de mortalidade, a gente teve taxas baixas comparativamente, né? E muitos estudos mostraram que o investimento dos estados e dos municípios fez com que a gente salvasse muitas vidas, mas teve algumas coisas muito ruins, né? Um legado que foi um retrocesso para a gente foi a questão das coberturas vacinais, né? A gente, neste período, no governo anterior do Bolsonaro, teve um processo de disseminação de um negacionismo que começou lá no início. Não vamos fazer as medidas, né, de isolamento, não podemos fechar o comércio, né? Isso é uma bobagem, vacina. Então, a gente viveu um processo de muita desqualificação, por exemplo, das vacinas, das medidas de proteção, e se não fossem os prefeitos, secretários municipais de saúde estaduais, a gente teria um desempenho pior, porque o governo, no nível federal, tinha uma política negacionista em relação à Covid. Então, o legado foi mostrar a importância do SUS, evitar mortes, né? Vários estudos científicos mostraram como é que a gente evitou internações e mortes, tá? A partir da vacina. Mas, por outro lado, também esta questão do negacionismo nos atrapalhou. Só para vocês terem uma ideia, as nossas taxas de cobertura vacinal antes da pandemia era 90%. A gente chegou a ser um dos 5 países do mundo que tinha todas as vacinas preconizadas pela Organização Mundial de Saúde. Após a pandemia, nós abaixamos as nossas coberturas vacinais para 50%, 60% de todas as vacinas. Nós ainda não conseguimos voltar aos 90% que estávamos. Estamos nos 70%, 80%, a depender da vacina que a gente está trabalhando. Então, foi um grande retrocesso isso, né? Esta política negacionista. E falando em Covid e vacina, não podemos deixar de falar da vitória que foi. A vacina foi disponibilizada pelo SUS para toda a população.
E a gente pode dizer, nesse caso, que a vacina foi disponibilizada em tempo recorde por ter sido um processo rápido de pesquisa, fabricação e liberação? Com certeza, com certeza. Eu acho que esse foi realmente uma grande conquista, né? Uma conquista mundial. Pela primeira vez, nós conseguimos fazer pesquisa, né? Fabricar a vacina e distribuir a vacina em menos de um ano, né? Então, a gente quase chegou a um ano, isso foi um recorde, porque a gente levava anos para fazer pesquisa, vacina. Então, mostra aí o desenvolvimento tecnológico, isso é muito importante, né, para nós. Mas eu acho que teve isso aí, né, como, e não foi só no Brasil, em alguns outros países, essa questão do negacionismo colocou um pouco um questionamento se tinha validade, se era efetivo, né? E aí nós tivemos esse retrocesso do ponto de vista das coberturas vacinais. Mas agora, no atual governo, estamos recuperando, num processo assim de fazer buscativa, de ir atrás, de quando a criança vai no centro de saúde, os profissionais conversarem e falarem da importância que é isso, é o papel da saúde mesmo, né? Professor, e falando em cobertura vacinal, você acabou de falar que teve uma queda muito grande da pandemia para cá. Como essa queda afeta a população? Olha, afeta muito, como eu já falei, né, na confiabilidade da vacina, porque aí não foi uma coisa só da Covid, né? A gente viu que todas as vacinas teve uma redução na cobertura. E com isso, a gente reduz também a proteção coletiva, porque à medida que as coberturas estão mais altas, a gente também, do ponto de vista populacional, a gente tem uma maior segurança, porque tem é, uma menor distribuição, né, do vírus dentro da sociedade, isso dá uma proteção coletiva também, não só individual, mas também coletiva. Então, é muito, muito importante isso mesmo. A vacina não é importante só para você, é importante para toda a população. Para toda a população. Por isso que aquela discussão, né, que alguns faziam da questão da liberdade e tal, é, tem uma perspectiva do indivíduo, mas o indivíduo está dentro de uma sociedade, né? E o que eu faço, às vezes, ou não faço, pode afetar quem está ao meu lado, né? E aquele grupo onde eu circulo. Então, é muito importante. A circulação do vírus, à medida que eu tenho coberturas vacinais mais altas, ela diminui. Então, ela nos protege a todos. Com certeza. E, professora, você acha que existe alguma estratégia que possa ajudar a aumentar essa cobertura vacinal? Acho. Acho que é fundamental vocês da mídia, né, que eu acho que é super importante, como essa entrevista, como está divulgando, né, a importância da ciência, da vacina, né, do sistema público para as pessoas. Então, o marketing, a divulgação é fundamental. Mas não é só isso. Lá no centro de saúde e nos serviços de saúde é fundamental que os trabalhadores também façam ações educativas junto às pessoas que vão aos serviços, no sentido de mostrar a importância, de mostrar a confiabilidade, de trazer estudos, né, e convencer as pessoas da importância dessa vacina. E também, além disso, né, os próprios conselhos de saúde estarem também contribuindo com isso. Além do trabalho cotidiano nosso da saúde, que é fazer buscativa, identificou alguma criança que não está vacinada na casa, ou agente comunitário de saúde, leva para o centro de saúde, alguém aborda, né? Então, tudo isso é importante. Acho que é um conjunto de ações que vai desde a mídia, os trabalhadores e os usuários também, e ações educativas. Entendi. E uma coisa que a gente tem visto muito é a volta da prevalência de algumas doenças que já haviam sido erradicadas no passado. Como a atualização, manter atualizada a caderneta vacinal é importante, principalmente no caso das crianças? Olha, é fundamental. E aí você falou disso, eu me lembrei agora, né? Duas que são muito importantes, o sarampo, né? A gente já tinha garantido o certificado do Brasil sem sarampo, e a poliomielite também, que começa nos Estados Unidos, já
aconteceram casos, e com a globalização não é difícil chegar até nós, né? Então é muito fundamental. E agora a gente voltou de novo a ter casos de sarampo, né? Em alguns municípios do Brasil já tendo um surto epidêmico, então isso é fundamental a gente ter um reforço na questão vacinal, das cadernetas estar sempre atualizadas para a gente, até porque aparecem doenças novas a cada dia. Então, nós não podemos voltar com doenças antigas, nós temos que passar por elas para nos preparar para o que vem pela frente, né? Professora, e para finalizar, tem alguma coisa que a gente não falou que você acha importante abordar? Olha, assim, eu acho que é importante, né, ao finalizar, falar assim, nós vimos na pandemia a importância do SUS, assim, às vezes as pessoas se esquecem, né, mas é fundamental a gente fortalecer o SUS. Para isso, nós precisamos de mais recursos, né? A questão do financiamento é muito importante, nós precisamos de qualificar o pessoal, precisamos melhorar a gestão, né? E mais do que tudo também ter a população ao nosso lado, com os conselhos, com a participação da comunidade, para nos ajudar a mostrar a importância do SUS e a importância do governo estar cada dia mais investindo, porque não adianta a gente ter um sistema de saúde que não oferece acesso integral, atenção integral a toda a população. Eu não posso atender bem só cidades maiores, né? Eu tenho que atender a todo mundo. Quem mora em Belo Horizonte ou quem mora lá no interior da Amazônia, né? O SUS se propõe a fazer esse atendimento integral, gratuito e a todas as necessidades. Então, para ter esse SUS que nós ansiamos tanto, como de muita qualidade, a gente precisa de mais investimentos, não só recursos financeiros, mas nas pessoas, né? E temos que ter a população junto conosco. Então, eu acho que só quando trabalhadores, gestores e usuários estiverem aí se articulando e firme na defesa do SUS, é que nós vamos conseguir esse sistema de saúde que possa ter qualidade e atender a toda a população aí e a todas as suas necessidades. Eu queria só terminar falando isso, né? O SUS é nosso, mas nós precisamos de muito esforço ainda para aprimorar, para ser aquilo que nós queremos que toda a população tenha, uma saúde de qualidade. Ok. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde e Consciência. Foi um prazer, viu? E o programa de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre esse e outros assuntos relacionados à saúde, você pode acompanhar a gente aqui no canal e também através das redes sociais. Eu sou Débora Nascimento, informação é saúde. Até a próxima!